Saudações e bem-vindo às medidas que vêm vigorando para fazer face ou para travar a propagação da Covid-19. Vão durar pelo menos por mais 3 semanas depois da comunicação do chefe de Estado, uma comunicação no sentido de atualização proferida esta segunda-feira. Convidamos o analista residente Fernando Gonçalves, com quem vamos trocar 2 dias de conversa no sentido de alguma análise destas medidas. Para já, Fernando, há um consenso no sentido de que esta comunicação foi bastante didática. Vamos começar por aí. Foi, penso que... Bom, primeiro, saudar os estimados telespectadores. E ouvintes também da Rádio. E ouvintes da Rádio Mais. Foi porque o Presidente da República explicou qual é a situação do país, explicou aquilo que são as ações que devem ser tomadas, deu também uma explicação da origem dos problemas que estamos a ter, especialmente aquela situação de janeiro e fevereiro em que quase todos nós ficamos assustados com aquela situação. Portanto, nessa perspectiva foi, de facto, didática, porque costuma-se dizer que as medidas não valem tanto por serem anunciadas, mas mais pelo conhecimento profundo que as pessoas têm sobre por que é que essas medidas devem ser tomadas. E neste sentido, penso que valeu a pena. Agora, sobre as medidas, elas próprias, penso que, essencialmente, manteve-se o que já vinha acontecendo, as restrições que já vinham sendo observadas, e com 2 exceções: o alargamento do perímetro do recolher obrigatório para todas as capitais provinciais, iremos discutir sobre isso, e também a redução do tempo de abrangência do recolher obrigatório, portanto, das 21, em vez de começar às 21, começando às 22 horas. Mas aí pedia-se um pouco mais. A maioria defendia que devia-se ter, pelo menos, incrementado esta redução na casa das 2 horas. Ou seja, o recolher obrigatório deveria vigorar das 23 horas até as 4 horas do dia seguinte. Bom, eu penso que a circulação de pessoas às 23 horas é uma exceção. Não, esta exigência é preciso ter em conta que é mais justificada pela manifesta incapacidade do setor do transporte de garantir que os trabalhadores de diferentes setores de atividade consigam regressar a casa a tempo. Sim, de não circular. É verdade, porque antes pensava-se que os restaurantes fechariam aí por volta das 20, e isso daria 1 hora de tempo para as pessoas chegarem às suas casas. Não, era muito difícil. Agora, se os restaurantes fecham às 20 ou 20 e 30 ou 21 horas, significa que as pessoas até às 22 horas podem já estar nas suas casas. Mas mesmo que às 22 horas as pessoas não estejam em casa, eu penso que há um nível de flexibilidade que as próprias autoridades policiais devem assumir. Se alguém está na rua, por exemplo, às 22h15 ou às 22h30 e está a caminho de casa, é preferível deixar essa pessoa continuar até a sua casa do que pegar essa pessoa, colocar numa esquadra onde é mais exposta ainda do que se tivéssemos deixado a pessoa ir para a sua casa. Eu penso que a polícia também tem uma formação que lhe permite fazer um juízo local e tomar uma decisão imediata.
É por isso que eles são diferentes de outras pessoas. Portanto, e se a polícia não é capaz de fazer isso, então tem que ser capacitada no sentido de fazer esse tipo de avaliações. É possível o agente da polícia, em presença de um caso, avaliar muito rapidamente se se trata de abuso sobre as medidas ou se trata mesmo de uma necessidade extrema que a pessoa tem. A questão do transporte é legítima e relevante. O nosso Estado não está em condições de prover um sistema de transporte público que esteja à altura de dar resposta cabal aos problemas que nós temos. E mesmo que se alargasse o período para as 23 horas, eu estaria a ver outras pessoas a sugerirem que se alargasse até as 0 horas, porque de facto não haveria vazão suficiente em termos de transporte. Mas esta é a situação em que o país vive, as dificuldades são enormes. Eu penso que o importante é que as pessoas respeitem os protocolos que são impostos pelo Ministério da Saúde sobre o que fazer para prevenir a doença. Afinal, ao fim do dia, é prevenir a doença para nos protegermos a nós próprios. O Fernando Gonçalves, logo no início, cita o susto pelo qual a sociedade passou durante os meses de janeiro e fevereiro, quando atingimos, não se sabe ainda se de facto aquele terá sido o pico ou não. Entretanto, neste informe do chefe do Estado desta segunda-feira, alerta para a eventualidade de algum novo crescimento dos casos de contaminação pela Covid-19, decorrente daquilo que foi o movimento migratório durante o período da Páscoa. Sim, tivemos um movimento que não é na magnitude daquilo que é normalmente, porque a nossa principal fonte de visitas do exterior é a África do Sul, e talvez Suazilândia ou Eswatini, mas devido a esta situação, há poucas pessoas que vieram da África do Sul e de Eswatini para Moçambique. Alguns devem ser moçambicanos que residem nesses países. São poucas que vieram, mas, apesar de serem poucas, nós sabemos qual é a situação na África do Sul. Pode ter havido uma... Na África do Sul a situação é muito mais grave, o Presidente até sublinhou isso, comparativamente ao quadro que Moçambique apresenta. Exatamente. Então, com esta movimentação fronteiriça, não sabemos, porque se diz que o período de incubação são 14 dias, e as pessoas saíram nesta última segunda-feira, porque na África do Sul e na Suazilândia, ou Eswatini ainda era feriado, mas tivemos também, não sabemos qual foi o movimento na zona centro, na cidade, por exemplo, na província de Sofala, nas províncias de Sofala e Manica, que fazem comunicação direta com o Zimbábue. Mas, olhando para a tendência global, temos notado que alguns países já estão a entrar numa terceira vaga. E isto muitas vezes resulta do facto de que o próprio vírus está a lutar pela sua sobrevivência. E à medida que ele luta pela sua sobrevivência, vai reforçando as suas capacidades de resistência e, portanto, vai criando uma nova vaga. E temos notado que muitos países, quando pensam que já resolveram um problema, surge uma nova vaga que obriga as autoridades a tomarem novas medidas adicionais para melhorar a situação. Penso que nós, em Moçambique, devemos estar também vigilantes, porque a imprevisibilidade deste vírus é a sua marca,
e temos que manter todas as cautelas necessárias. Via-se numa das notícias há dias a indicação de que no grupo de moçambicanos que vinham da África do Sul para o país, pelo menos foram detectados 300 casos positivos para o novo coronavírus. Isto é muita coisa. São aqueles casos confirmados. Depois é preciso ter em conta também a vulnerabilidade das nossas fronteiras, em que nem todo o movimento migratório passa pelos circuitos legais. Se você, hipoteticamente, multiplicar 300 casos pelos contactos que as pessoas tiveram com familiares, amigos, e numa base conservadora você multiplicar por 10, é muito conservador. Multiplicar por 10 significa que você está a falar de 3.000 casos. E esses 3.000 casos também multiplica por outros 10 ou mais ainda, e a situação é catastrófica. Portanto, eu penso que é muito importante estas medidas e procurar ver o que vai acontecer nos últimos 14 dias. E talvez, que é o período que o Presidente da República deu, mais ou menos, um pouco mais. 21 dias. 21 dias para o término desta fase, antes do seu próximo pronunciamento. Mas é uma situação de que devemos nos manter muito vigilantes, porque desarmar não é a opção. O quadro que o Presidente traçou em relação às províncias, em relação ao alargamento dos níveis de propagação para as províncias, o que nos sugere? Bom, que as condições das restantes capitais provinciais são totalmente diferentes das condições de Maputo, onde é Moçambique em miniatura. Sim, eu penso que o alargamento para as capitais provinciais, a lógica deve ser de que são centros urbanos de concentração de pessoas, que não são apenas as pessoas que residem na periferia, aliás, dentro do perímetro das cidades capitais provinciais, mas também recebe pessoas que vivem nos distritos próximos das capitais provinciais. Mas essa é a lógica. Penso que não devia ser só as capitais provinciais. Porque algumas capitais provinciais, há capitais provinciais que até são pequenas se comparadas com outras cidades dentro das próprias províncias. Estou a olhar para o caso de Cuamba, por exemplo. Cuamba tem maior concentração humana do que a cidade de Lixinga, que é a capital provincial. Se formos para Gaza, provavelmente, talvez porque Xai-Xai é um corredor, mas a cidade de Chokwe tem maior concentração humana do que talvez a cidade de Xai-Xai. Provavelmente, muito depois, em Cabo Delgado também não seja exceção. Olhando para aquilo que é a densidade populacional da capital. E talvez Montepuez também em relação a Cabo Delgado. Portanto, muitos outros casos. E depois também a vila de Manica, em relação a Chimoio, tem mais movimento, tem mais contactos com o Zimbábue. Machixe aqui perto de Inhambane. Machixe é maior. Tem mais população. Tem mais população que a cidade de Inhambane. Portanto, e é mais movimentada. Portanto, eu penso que se a lógica foi da concentração e da afluência de pessoas para as cidades, para as centralidades que são as capitais provinciais, penso que devia-se ter indicado as cidades por nome e não pela lógica das capitais provinciais. O Presidente disse também que o presente quadro epidemiológico é bastante preocupante comparativamente às fases anteriores porque o país já passou. E ilustrou isso com números concretos. Sim, porque se nós olharmos para este aspecto, e os médicos podem explicar melhor esta resistência
do vírus significa que ele torna-se mais violento e a capacidade de resistência torna-se ainda mais fraca. Portanto, significa que ele é mais agressivo e talvez as medidas de tratamento que foram elaboradas no tempo do início da pandemia, talvez agora já não sejam capazes de conter o alastramento deste vírus. Fernando, as medidas de prudência anunciadas pelo chefe de Estado esta segunda-feira divergem com aquilo que era a grande expectativa manifestada de forma reiterada do setor empresarial, que advogava algumas aberturas. Bom, é muito difícil encontrar esse equilíbrio entre a saúde e a necessidade da economia voltar ao seu ritmo normal. Eu penso que, sem querer me substituir aquilo que vai ser dito daqui a 21 dias, muito provavelmente haverá um maior relaxamento nas medidas, mas a situação neste momento é ainda muito mais delicada para se fazer uma abertura completa do setor econômico. É preciso ver que fez uma abertura das escolas, na última comunicação que o Presidente da República fez-se uma abertura das escolas para o regresso às escolas e até este momento as escolas ainda não estão devidamente preparadas para as medidas que são necessárias para a prevenção da pandemia. Então, eu penso que é preciso dar o tempo que é necessário para que elas se organizem e também vai acontecer em relação ao setor empresarial. Apesar de tudo, quais são os setores? São os setores de restauração, são os setores que estão afetados pela Covid, restauração, o setor do turismo, que não devemos minimizar o seu impacto e a sua importância para a economia do país. Há um setor, que é o setor das bebidas, por exemplo. Eu penso que não faz muito sentido o horário de fechar os bottle stores e as grandes superfícies de venderem bebidas alcoólicas às 13 horas. Talvez, não sei, pode-se dizer que, bom, é um setor muito marginal, só as pessoas que consomem bebidas alcoólicas é que estão preocupadas com isso, mas não descuremos do facto de que o setor das bebidas tem uma contribuição substancial para a economia do país. Portanto, não estou a ver um trabalhador que tem que sair do seu local de trabalho às 12 horas, especificamente para ir ao bottle store, para ir comprar as suas provisões do dia ou para qualquer necessidade e depois voltar ao serviço. Eu penso que este horário podia ser alargado um pouco mais, talvez para as 16 horas ou mesmo 17 horas, por que não? Porque o importante é que as pessoas não estejam a consumir bebidas alcoólicas em locais públicos em horas impróprias. Mas se a pessoa vai para comprar, para levar para a sua casa, para consumir na privacidade dos seus aposentos, eu penso que o horário das 13 horas é altamente contraproducente. É muito forçado. Aliás, o argumento do setor privado pronunciou-se há dias nesse sentido. Foi exatamente este de que os bottle stores não são locais de consumo, são locais apenas de venda. De venda, e exatamente. consumo é feito no domicílio. Os bottle stores, os supermercados
e outras lojas que vendem isso. Eu penso que é muito forçado, é contraproducente, porque realmente o impacto do setor das bebidas, especialmente as bebidas alcoólicas, na economia do país é muito grande. Não sei como medir isso, mas se você olhar para 17% de cada compra que você faz, aqueles 17% que está feito lá dentro, que deve ser para o Estado, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O Presidente voltou a fundamentar a decisão em relação à retoma das aulas presenciais e do que ficou, portanto, percebido é que até esta altura não há sinais de grande preocupação. Mas há outro destaque que não passa a desperceber, o facto de que com a situação das escolas a ser mantida como estava, isto periga o futuro do país do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico, porque não há desenvolvimento socioeconômico que se consiga sem o capital humano. Sim, penso que nós já em ocasiões anteriores já discutimos isso, que não se podia manter as escolas fechadas por muito tempo, tendo ainda em conta que todo o ano passado foi quase ele perdido. E 2 anos na vida de uma criança sem ir à escola provoca outros problemas que são mais graves do que os problemas que talvez estejamos a tentar resolver. Como, por exemplo, o casamento precoce das raparigas, a gravidez precoce das raparigas, as crianças que começam a experimentar certos vícios, para além do próprio vício de se sentir confortável em não ir à escola. Portanto, havia mais perigos em as crianças ficarem em casa e não irem à escola do que abrir as escolas, o ensino, de uma forma cautelosa e criando também as condições para que, ao regressarem às escolas, as crianças não se comportem como antes se comportavam. Por exemplo, o distanciamento social, a questão das casas de banho, que eu penso que as casas de banho não precisávamos de ter o Covid para resolvermos os problemas das casas de banho. Eu penso que o problema das casas de banho nas escolas era já um problema cultural nosso, de que vemos alguma coisa que não está bem e achamos que podemos conviver com aquela situação. Mas a Covid veio nos mostrar que é possível termos casas de banho limpas nas escolas, que é possível também explorarmos a possibilidade de ir buscar água que está no subsolo, se não para beber, mas pelo menos para a limpeza das casas de banho e para a utilização nas escolas. Portanto, há claramente situações que devem ser abordadas em termos das escolas, que penso que foi importante o governo ter decidido abrir as escolas no tempo em que decidiu. E depois há também esta facilitação que se encontra em relação às medidas que levam à retoma das aulas presenciais, que, citando ainda o chefe do Estado, as crianças e adolescentes são menos propensos à contaminação pela... Pois, na altura em que o Presidente da República fez a abertura às escolas, ele informou que uma análise que tinha sido feita com base científica tinha mostrado que as contaminações nas escolas eram muito poucas, eram muito baixas e negligentes mesmo. E portanto, justificava-se a necessidade da abertura das aulas presenciais.
Há duas situações que desafiam o cumprimento integral do recolher obrigatório, nomeadamente a luta pela sobrevivência das camadas mais desfavorecidas. Por outro lado, a questão da fiscalização. Mesmo naquele período de recolher obrigatório, nota-se quem se vai à rua vai verificar que se circula à vontade sem que seja interpelado. Bom, em duas ocasiões, por necessidade mesmo, e eu tinha uma justificação, circulei fora das horas estipuladas e não fui interpelado. Fez que distância, por quanto tempo? Bom, fiz uma distância de 25 km. 25 km. No território do Grande Maputo. No território do Grande Pelo Maputo. recolher obrigatório. E não fui interpelado. Apercebi-me. Pode ser mais preciso, saiu de onde para onde? Saí da cidade de Maputo para a cidade da Matola. Não foi interpelado? Não fui interpelado. Bom, para mim, como indivíduo, e dado que eu não estava numa situação bem justificável e trazia a minha credencial, não me perturbou como pessoa. Mas quais são as implicações que isso tem em relação ao conjunto do comportamento dos cidadãos? Eu penso que houve uma altura que as nossas autoridades policiais agiram acriticamente em relação a esta questão. Ou seja, se você fosse encontrado às 21h02, ia dormir na esquadra, em condições deploráveis, que eram piores em termos do potencial para a contaminação do que se você tivesse sido permitido continuar com a sua viagem até aos seus aposentos. E lembro-me que o Presidente da República, penso que foi no comando da Polícia de Intervenção Rápida, informou aos agentes da polícia que eles devem ter um critério de avaliação que lhes permite não molestar as pessoas. Não sei se foi por causa disso, se foi a reação a isso. Penso que houve um baixar de guarda, se pode usar esse termo, por parte das autoridades. Ouvi dizer que havia certo rigor em outras zonas da cidade de Maputo. Talvez estas são as zonas que eu utilizei são as zonas menos problemáticas. Mas mesmo assim, circular da cidade de Maputo até a Matola sem ser interpelado é preocupante. Pois, mas o importante, Boaventura, para mim é as pessoas, para a sua própria saúde, não precisam de serem vigiadas. É verdade que temos o serviço de polícia que deve velar pela segurança dos demais cidadãos e, portanto, deve controlar aquelas pessoas que põem em causa as decisões tomadas ao nível do governo. Mas o mais importante, mais do que o policiamento, penso que deve ser a consciência que as pessoas devem ter de que elas próprias devem se proteger. E quando se protegem elas próprias, estão a proteger também aos seus familiares imediatos, aos seus colegas e aos seus amigos. E assim viverão mais tempo para juntos confraternizarem e gozarem da sua amizade, da sua familiaridade. Portanto, a questão do policiamento é importante, mas a questão da consciência das pessoas
é mais importante ainda. Ou seja, a questão de autopoliciamento é mais importante. Exatamente. E temos também a questão da luta pela sobrevivência. Veja-se o que se passa nos grandes mercados. Nos grandes mercados. É verdade. O nosso país é um país extremamente pobre. Pode haver pessoas que pensam que nós somos um país rico com recursos. Esses recursos não atingem a todos os moçambicanos. E a maioria da nossa população vive em condições extremamente precárias. Pessoas que têm que sair das suas casas para irem trabalhar, para produzir a alimentação para aquele próprio dia. Se essas pessoas não saem, se essas pessoas não se expõem como se expõem, não haverá a refeição do fim do dia em casa. E é isso que temos visto em vários aglomerados, pessoas a tentarem vender, porque a maior parte das pessoas neste país vivem do compra e vende. E aquilo que compram, as margens de contribuição são muito baixas, e eles precisam daquele dinheiro para no dia seguinte irem comprar outros produtos para poderem vender, terem uma margem que lhes permite ter pão, arroz ou carapau, e depois restar algum dinheiro para no dia seguinte ir fazer outras compras. Portanto, esta é a situação real do país. Esta é a situação real do país, que significa também que devemos nos preocupar muito com a explosão populacional ou a explosão demográfica que o país está a ter. O Banco Mundial já vem alertando há bastante tempo. Já vinha alertando há bastante tempo, mas temos que nos preocupar com isso, porque é verdade que precisamos de população. Primeiro, para nos defendermos, precisamos de ter população. Para fazermos outras ações de desenvolvimento que são necessárias para o nosso país, precisamos de população, mas precisamos de uma população que tenha um crescimento controlável e que, portanto, sejamos capazes de controlar a qualidade de vida dessas pessoas, porque sem uma boa qualidade de vida também o nível de produtividade das pessoas é baixo. Então, é um conjunto de questões que devemos colocar. Mas, neste momento, eu penso que o governo, ao nível do governo central, deve começar a pensar-se numa política específica de controle do crescimento da população. O chefe de Estado, na sua comunicação desta segunda-feira, colocou acento tônico num aspecto que a Covid-19 veio para ficar. Portanto, aqui dissipa quaisquer dúvidas que foram pairando desde que a pandemia eclodiu entre nós. Bom, no sentido de que, como eu apanho uma constipação uma vez a outra, nesse sentido, temos que dizer que sim. Mas no sentido de continuar a ser uma ameaça macia, em massa contra a humanidade, penso que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, quando digo ao nosso alcance como humanidade, para combater esta doença. E penso que este movimento todo das vacinas que está sendo desenvolvido visa precisamente inocular o ser humano e imunizá-lo da forma mais extrema da doença, mas que vamos continuar a ter constipação, vamos continuar a ter um vírus que nos ataca de vez em quando e ficamos fragilizados. Pode ser assim. É preciso que tenhamos essa ideia. E eu penso que também algumas das medidas
que adotamos como forma de enfrentar a Covid são medidas saudáveis que vale a pena manter. Por exemplo, o contacto entre as pessoas, os abraços, os beijinhos que as pessoas se dão, muitas vezes desnecessariamente. Penso que eu sei, por exemplo, que há certas culturas onde as pessoas apenas com o curvar com um abano da cabeça é uma forma de cumprimentar sem estender a mão. Um sorriso é uma forma de cumprimentar. Portanto, eu penso que algumas dessas medidas que fomos tomando vale a pena continuar com elas, porque são medidas saudáveis que ajudam a preservar o ser humano. Ao longo do tempo que acumulamos, portanto, algum conhecimento sobre a pandemia da Covid-19, como é que Fernando Gonçalves vê o nível de comunicação que as autoridades, sobretudo sanitárias, vêm, portanto, proporcionando para disseminar melhor conhecimento ainda, sobretudo por parte das camadas menos letradas? Há quem diga que o fator comunicação é preponderante para passar a mensagem. Penso que sim. E a comunicação não... Nós temos o defeito de pensar que informamos e basta. Mas a comunicação também deve ser feita no sentido de que o que estamos a informar é para o bem da pessoa. A pessoa tem que ter esta ideia de que o que me está a ser transmitido é para o meu bem. Muitas vezes, no nosso sistema, a comunicação é feita no sentido de que é uma ordem do governo, é para ser cumprida. Acabou. É uma ordem porque ninguém explica. E esse é um defeito que nós temos. Veja só a linguagem que é utilizada, as medidas adotadas pelo governo, o decreto presidencial. Está vendo? Mas se nós dissermos assim, as medidas de proteção ou de autoproteção, é diferente. Esquecer completamente o decreto presidencial. Bom, é um decreto presidencial, temos que... Sim, é a umbrella de todas as medidas de Sim, precaução. mas enfatizamos muito as medidas do governo. O decreto presidencial. Não. É decreto presidencial, são medidas do governo para que as pessoas se protejam a elas próprias. E por via de se protegerem a elas próprias, protejam também aos seus próximos. E eu penso que nesse sentido a comunicação tem falhado um pouco. E eu penso que a comunicação também devia ter sido descentralizada ao nível das províncias, ao nível dos distritos. O que eu notei é que havia uma comunicação todos os dias, ou há uma comunicação todos os dias ao nível do Ministério da Saúde. É importante, mas penso que também era importante que as províncias assumissem também a responsabilidade de comunicar, ou as autoridades provinciais assumissem também a responsabilidade de comunicarem com a população respectiva das suas províncias. É para agravar a situação, esta pandemia veio nos encontrar num período em que os hábitos daqueles tempos já não fazem parte de nós. Quando se promovia, por exemplo, aos finais de semana, alguns encontros onde se disseminava algum conhecimento sobre a educação sanitária. E nessa altura a mensagem passava com uma certa facilidade e não há uma única pessoa sequer que não seguia aquelas medidas, por exemplo, quando eclodia a cólera em determinadas comunidades.
Sim, uma das mensagens que nunca foi transmitida foi que a limpeza nos nossos locais de residência e nos nossos locais de trabalho faz parte dos hábitos de saúde. Lavar as mãos, é isso que eu estou a dizer. Quer dizer, lavar as mãos não importa se o meu corpo está sujo, se onde eu vou me sentar não está limpo, basta eu lavar as mãos. Eu penso que é preciso aperfeiçoar um pouco mais a transmissão da mensagem. Muitas vezes há esta pressão de que é o governo que está a exigir isto. Então você faz para agradar o governo e não para você responder a uma necessidade de saúde própria. E também foi interessante o chefe do Estado clarificar que a vacinação que está a acontecer com prioridade para o pessoal da saúde. Não significa que estamos totalmente imunes, mas sim é para prevenir casos graves da pandemia. Porque uma vez vacinados podemos assumir que podemos voltar, já estamos em condições de voltar àquele comportamento normal. Não. A explicação que eu já tive é que a vacina protege-nos das formas mais graves da doença. E foi o que o chefe do Estado sublinhou. Ou seja, formas mais graves que isentam-nos da hospitalização. Portanto, isso significa que alivia as unidades sanitárias do peso que teriam com doentes pela Covid, mas não nos imuniza totalmente de contrair a doença. E esta é uma mensagem que deve ser transmitida e com muito vigor, porque as pessoas podem pensar que, bom, eu já fui inoculado, então posso voltar para o meu habitual comportamento de risco. E isso pode ajudar as pessoas a contraírem outras doenças mais perigosas do que esta. Com Fernando Gonçalves, analista residente, passamos em revista aquilo que foi a última atualização do chefe do Estado em relação ao estado de calamidade. Estamos a falar dos efeitos e das medidas que estão sendo tomadas para prevenir ou para conter a propagação da pandemia da Covid-19. O nosso muito obrigado por escolher a nossa companhia e não saia daí.